Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos celebrar esse tempo ao Senhor, entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele o nosso melhor, nos rendermos diante da glória do Senhor. Feche seus olhos, entregue esse tempo ao Senhor, comece a falar com Ele nesta noite, deixa o Senhor tocar o teu coração, mas também toque o coração do Senhor com as tuas palavras neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com alegria no nosso coração, Senhor, iniciamos este culto de celebração a Ti. Clamamos ao Senhor porque Tu és soberano, Tu és único, Tu és majestoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Vem, Jesus, com o Teu reino. Clamamos, ó Pai, para que a Tua vontade, que é soberana nos céus, se estabeleça neste lugar, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, Pai. Manifesta-se da Tua glória neste lugar. Traga, Senhor, o Teu Espírito Santo com liberdade para falar, para ministrar, para que sejamos transformados pela Tua palavra. Abençoamos, ó Pai, o nosso culto, esta celebração. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Receba, Pai, como aroma agradável a Ti, Senhor. E que a cada dia se cumpra neste lugar a Tua vontade, na nossa casa e na nossa família, que estabeleça apenas o Teu senhorio, Deus. Neste momento, Pai, oramos pedindo a Tua intervenção pela nossa cidade. Onde houver, ó Pai, um enfermo, que o Senhor derrame da Tua cura. Onde houver, ó Pai, um que está com sintomas deste vírus, que o Senhor, ó Pai, restaure a saúde em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a Tua glória e opera os Teus milagres. Abençoamos, ó Pai, aqueles que estão por vir. Entregamos tudo em Tuas mãos, que através do louvor, através da adoração, o Senhor, ó Deus, receba dos céus com um aroma agradável a Ti, e que ao mesmo tempo derrame da Tua glória e da Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Celebre a Deus com tuas palmas, com teu louvor e com um cântico novo ao Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, nesse tempo corrido, nós possamos nos concentrar apenas em adorar o nosso Deus, em oferecer cânticos a Ele em nome de Jesus. É um tempo muito breve, mas nós temos que fazer o melhor para o nosso Deus em nome de Jesus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Está
escolhemos nessa noite sair de nossas casas, sair do nosso conforto para adorar e para oferecer louvores ao nosso Deus. Sabemos que nós escolhemos a melhor parte e nós sabemos que Jesus, Ele é a maior recompensa para nós nessa noite. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, aplauda esse Deus Aleluia. essa noite em nome Glória a de Jesus. Deus. Aplauda ao Senhor, exalte a Ele. Santo, santo é o nome do Senhor. Pode se assentar, querido. Quero deixar uma palavra para esse tempo, para que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. No final, você terá essa oportunidade de entregar o seu melhor para Deus. Sabemos que a obra do Senhor, ela continua. Sabemos que a obra do Senhor, ela vai romper barreiras, porque o Senhor que está operando, o Senhor que está agindo, e eu creio que o Senhor continuará manifestando o teu poder através de nós, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo 9, é um versículo conhecido quando nós falamos de dízimo e também de oferta. Ele fala justamente: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quero deixar esta palavra para que você continue sendo fiel ao Senhor. Aqui a palavra diz para nós honrarmos ao Senhor com as fazendas, mas também com primícias. E ele diz que existe uma promessa e uma bênção liberada na obediência do Senhor. E ele fala no versículo 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Quando a palavra fala encherão os teus celeiros, celeiros é lugar de guardar sementes, ou seja, a semente será abundante na sua vida. E ela também vai falar de transbordarão de mosto os teus lagares. Quando a palavra que diz mosto, ela também está dizendo vinho. Na Bíblia, nós podemos remeter à salvação, ou seja, a tua casa vai transbordar da salvação do Senhor.
ao ponto de inundar a sua rua, a sua casa, a sua família e toda a sua vizinhança. Eu creio que este é um princípio de Deus. Então, continue sendo fiel ao Senhor, para que este tempo você possa desfrutar das maravilhas de Deus, possa desfrutar das promessas de Deus, e que a obra do Senhor continue a se propagar nesta cidade, em nome de Jesus. Amém? Então, pegue e coloque essa palavra no teu coração, e que o Senhor possa habitar em nome de Jesus. Fique de pé, vamos fazer a leitura da palavra, vamos fazer a leitura do Evangelho do Senhor. Está lá em Lamentações, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, nós vamos achar Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 11 em diante. Lamentações, capítulo 3. A palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite é uma palavra de esperança. Há uma alegria na esperança. Talvez você tenha uma esperança, e essa esperança ela é algo que passa. Por exemplo, e não estou falando que está errado, você trabalha o ano todo e de repente você marca uma viagem para o final do ano. E aquela viagem é o momento que você trabalha e de repente nesse trabalho você se encontra cansado. Mas só de lembrar que no final do ano você vai poder tirar férias e desfrutar desse tempo ali de descanso, aquilo te traz esperança. Outro momento, sabemos que construímos o nosso salário diante de um trabalho, oferecemos um serviço, e de repente você sabe que você tem um compromisso a arcar. Mas quando você se lembra que você tem um dinheiro para receber, isso te traz esperança, isso te traz uma alegria. E eu quero trazer isso também nesse momento dessa palavra, no nome de Jesus. Lamentações capítulo 3, versículo 11, diz assim: desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez-me entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todos os dias. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areias os meus dentes. Cobriu-me de cinzas e afastou-me da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto de absinto e de fel. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha penetrar no mais profundo do nosso entendimento, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos, que o teu Espírito Santo venha trazer clareza a esta palavra, e que certos que estamos ouvindo uma palavra do teu trono, Senhor, e que esta palavra possa produzir o fruto para qual ela foi enviado, e que haja transformação e uma alegria desta esperança, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Jeremias, o profeta conhecido como profeta chorão. Aprendemos um pouco da palavra de Jeremias aqui na Academia da Bíblia. Jeremias, ele foi um profeta que pegou um momento da história de Israel, um grande avivamento. Jeremias experimentou, por exemplo, no governo de Josias, alguém que restituiu a Páscoa, alguém que trouxe um grande avivamento com a leitura da palavra. Mas ao mesmo tempo, Jeremias, ele profetiza para este tempo, um momento de arrependimento.
É um profeta que ele começou a pregar sobre arrependimento, para que o povo se voltasse para a palavra, mas que se arrependesse das suas más práticas ao Senhor. Podemos olhar para Jeremias e mostrar uma grande experiência que Jeremias teve com Deus. Um homem que tinha intimidade com o Senhor, um homem que tinha experiências tremendas. Nós vamos encontrar na palavra de Jeremias, assim diz o Senhor. Ou seja, alguém que ouvia a palavra e alguém que transmitia a palavra. Alguém que o Senhor, a palavra vai dizer: Jeremias, eu te conheci ainda quando você era uma criatura ainda informe. Eu te chamei quando você ainda nem existia. Nós encontramos propósito na vida de Jeremias, e cada vida tem um propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, querido, o que eu te convido é você entrar no lugar secreto, entrar ali e orar ao Senhor e te dizer qual é o propósito da sua vida. Nenhuma vida foi feita sem propósito. Ninguém é feito por acaso. A sua vida, ela tem um propósito. Jeremias tinha um propósito e ele viveu este propósito na sua plenitude. Nós encontramos no capítulo 2 de Jeremias uma palavra de arrependimento do povo. Ele fala no capítulo 2, no versículo 13, ele vai dizer assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Nós olhamos para esta palavra e muitas das vezes, como foi na vida do povo de Jerusalém e de Israel, pode acontecer conosco. O que eu estou dizendo? Muitas das vezes, as pessoas abandonam ao Senhor, tiram o Senhor do controle do senhorio, e aí começa a fazer um paliativo. Além de abandonar o Senhor, que é um manancial, uma fonte de água viva, se constrói cisterna, e cisterna que não retém água. Muitas das vezes, ao fazer isso, tirar o Senhor do controle, o que vem para a nossa vida é um certo desespero, é um certo desânimo e abatimento, porque uma cisterna que não retém água, uma hora pode faltar desta fonte. Mas sabemos que a nossa fonte é o Senhor Jesus. Logo depois nós vamos encontrar no livro de Jeremias, justamente ele dizendo: arrepende, volte para o Senhor, olha a prática do Senhor. E nós vamos encontrar o Jeremias dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, a Babilônia vai vir do norte, aqueles que vão invadir e vão te levar cativo. O povo não dá ouvidos para a palavra de Jeremias. Então, é como o que acontece lá em Isaías, quando profetizou no capítulo 5, onde o Senhor dizendo que ele retira a proteção de Israel e de Jerusalém. E assim ele diz na palavra em Isaías capítulo 5, que ao tirar a proteção, este lugar se transformaria num pasto, lugar para ser pisado. Isaías profetizou, Jeremias profetizou, e o povo não se arrependeu. Logo depois, passaram-se então algumas invasões da Babilônia. Por exemplo, na primeira invasão, foi levado cativo para a Babilônia Daniel e seus amigos. Logo depois, na segunda invasão babilônica, foi levado Ezequiel, um dos que foram levados. Mas na terceira invasão da Babilônia, a palavra diz que houve um cerco. Eles cercaram a cidade por 2 anos, as pessoas que estavam ali em grande miséria. Logo depois que a Babilônia invade, eles destroem os muros da cidade, eles põem fogo na cidade
e destrói o templo do Senhor, ao ponto da esperança do povo se desfalecer. Nós vamos encontrar a palavra justamente do profeta, olha, deem-se em casamento, casem-se, porque o povo vai ficar cativo 70 anos. Para cada ano, a palavra desse cativeiro, 70 anos, o Senhor fez a conta, e ele chegou ali, 70 anos que o povo não deu descanso e não cumpriu o sábado para a terra. Então o Senhor, fazendo as contas ali, ele direciona 70 anos de escravidão, 70 anos na Babilônia. E aí nós chegamos agora em Lamentações. Em Lamentações, no capítulo 3, o profeta Jeremias, ele está dizendo que o coração dele está angustiado. E o que eu quero dizer nesta noite é um cuidado que nós devemos ter para não perdermos a alegria da esperança. E a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é na cruz do Calvário. A nossa esperança está que o Senhor Jesus irá nos resgatar. A esperança está que Jesus irá buscar o teu povo. Essa é a nossa esperança, não é algo, uma probabilidade. Essa esperança não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer. Esta esperança de aguardarmos o nosso Salvador é algo real, é algo presente. Este reino, como o Senhor Jesus diz lá em Lucas, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Como ele diz em Mateus, ele diz em Marcos. Ou seja, o reino do Senhor já chegou, mas nós ainda não podemos desfrutar na sua totalidade. Mas vai chegar um dia que nós estaremos ali com Ele, na glória do Senhor, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinando e nós ali simplesmente de uma forma magnífica, de uma forma soberana, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que o profeta, ele experimentou o momento da sua vida, desde algo tremendo do seu chamado, desde uma forma gloriosa, onde ouve a voz do Senhor e transmite a voz do Senhor, mas nós precisamos ter um cuidado, de não perder a alegria da esperança. Muitas das vezes, querido, achamos que este abatimento não chegará a nós. No entanto, o que nós olhamos para a vida de Davi, onde no Salmo 51 ele fala, restitui-me a alegria da salvação. Esta alegria é algo principalmente neste mundo de hoje, onde a palavra diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. É algo que nós temos que tomar cuidado. A palavra também vai dizer, aquele que está de pé, vigie, para que não caia. É algo que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas nós precisamos estar atentos. E ao olhar a vida de Jeremias, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que ouvia a voz de Deus e transmitia a voz de Deus. Em Lamentações capítulo 3, nós vamos encontrar um profeta abatido, um profeta sem força, porque ele está dizendo, eu perdi a minha força, eu perdi a minha esperança, eu perdi, é como os meus ossos, os meus dentes são quebrados, os meus rins estão sendo flechados, porque ao olhar para o povo ali em ruína, em destruição, um povo que não se arrependeu, um povo que viveu no pecado, Jeremias não precisava passar por tudo isso, mas ele escolheu ser obediente ao Senhor e permanecer como um profeta em Jerusalém. Quando ele diz que ele perdeu a esperança, é porque ele profetizou, bastava apenas o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu. Logo depois, no versículo 17, ele fala, e afastastes a paz a minha alma, esqueci-me do bem, ao ponto de um profeta temente ao Senhor, um profeta que foi chamado desde o ventre, um profeta que foi uma boca de Deus ali naquele lugar, conhecido como um profeta chorão, um profeta que foi lançado num poço de lama,
Um profeta que foi sequestrado e levado para o Egito, forçado. Logo depois, então, Deus invade o Egito com a Babilônia e ele retorna para Jerusalém. Um profeta que vê a destruição de um templo do Senhor, algo glorioso, que foi erguido por Salomão, ao ponto em 2 Crônicas, capítulo 7, a palavra diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. E ele vai falar desta glória. E de repente agora na história de Jerusalém, o templo glorioso foi destruído. O templo agora é só ruína. E este profeta, olhando para todo o caos de uma sociedade, e ele olha para a sua alma e agora a alma dele não tem paz. Os seus rins é como se tivessem sido perfurados por flechas. Versículo 16, ele fala: quebrou como pedrinha de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Versículo 18, disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Alguém para dizer: olha, eu perdi a alegria. Algumas versões falam que ele perdeu o gozo, ele perdeu a glória. E ele depois fala e ainda perdeu a esperança no Senhor. Olha a tamanha angústia deste profeta, querido. E eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. Tem alguma coisa que está te angustiando? Tem alguma coisa que está tirando a sua paz? Tem alguma coisa, alguma situação que está tirando o seu descanso no Senhor? Talvez você neste dia está dizendo: eu perdi a esperança em Deus. Eu perdi a força no Senhor. Talvez está acontecendo com você. Talvez a situação que estamos vivendo de uma forma mundial tenha assolado a sua esperança. Talvez olhamos para o horizonte e não encontramos uma solução. Porque o que a medicina trabalha hoje é com uma probabilidade. O que os infectologistas trabalham hoje é com uma probabilidade. Olha, o pico é tal dia, o pico é tal dia, o pico é tal dia. E isto talvez está deixando a sua vida angustiada. Porque talvez ainda não encontramos uma esperança. Porque nós não sabemos quando tudo vai passar. Talvez abateu a nossa nação e o mundo com uma grande crise econômica. Quantas pessoas estão desesperadas por causa de falta de recursos, por falta de alimento. Talvez essas pessoas hoje estão dizendo: a minha esperança no Senhor se foi. Porque isso aconteceu com o profeta, querido. E não só com Jeremias. Se você olhar para a vida de Elias, aconteceu com ele também, ao ponto de desejar a morte. Olha o profeta Jeremias, 1 Reis, capítulo 18, acontece algo tremendo. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote. E de repente, o fogo desceu dos céus e um grande milagre aconteceu. O povo se volta para o Senhor, um grande avivamento. Mas diante de uma palavra de uma mulher, que diz assim: vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com esses profetas. Elias, um homem do Senhor, um servo de Deus, cujo nome diz: o Senhor é o Salvador. Este homem agora deixa a sua esperança esmurecer, a sua alegria perder, a esperança no Senhor ao ponto de desejar a própria morte. Deus teve que chacoalhar a vida deste homem e dizer: Elias, o que você faz aqui, Elias? Deus teve que sustentar este homem com a água de um ribeiro, com os corvos alimentando, porque de repente o pânico chegou no coração de um profeta. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, querido. O que a palavra está dizendo é para nós vigiarmos, para nós firmarmos o nosso pé na rocha, como Mateus capítulo 7, uma casa edificada na rocha.
aconteceu com Elias, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Davi, homens segundo o coração de Deus. Não podemos achar que não pode acontecer e não vai acontecer conosco, porque pode acontecer um abatimento, pode acontecer de perdermos a alegria. Eu já perdi uma vez a alegria, mas graças a Deus o Senhor restituiu a alegria novamente. Pode acontecer com qualquer um. Por isso que a palavra fala para vigiarmos e nos colocarmos de pé, cuidado para não cair, cuidado para não ser atacado com as informações negativas e isso tirar a nossa paz e a nossa alegria. O profeta, ele olha para uma situação de devastação e naquele momento ele diz: eu perdi a minha esperança no Senhor. Não tem nada mais sério, querido, para um cristão dizer: eu perdi a esperança em Deus. Não tem nada mais triste para um cristão chegar a este ponto de dizer: eu não tenho mais esperança. Porque a palavra diz que essa esperança, ela é viva, ela não está morta. Ela é algo que se renova a cada manhã. Não é algo que é uma possibilidade ou uma probabilidade, é algo de concreto, é algo abstrato, é algo real. O Senhor, Ele está vivo, o nosso Redentor vive, e eu posso crer no amanhã. Assim Jó disse: o meu Redentor vive, e eu posso crer no amanhã. Há esperança. Mas o profeta, no capítulo 18, vai dizer: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Deixa eu te dizer algo, querido. Muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou abatido. E uma pergunta que eu faço, remetendo a palavra do livro de Neemias, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a pergunta que eu faço é: a minha vida, a sua vida, tem alegrado a Deus? Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, quer dizer que se a minha vida e se a sua vida alegra a Deus, vem para nós o quê? Força. E a força vem em alegrar o coração de Deus, em conhecer o Senhor, como Daniel capítulo 11, versículo 32, parte B, vai dizer assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Quando ele fala que ele perdeu a força, Hebreus, no capítulo 10, vai dizer assim: nós não somos daqueles que retrocedem, porque retroceder não agrada o coração de Deus. Nós não podemos retroceder na nossa fé, nós não podemos retroceder na esperança, nós não podemos retroceder na nossa alegria. Nós precisamos continuar firmes, porque a palavra diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora, no versículo 19, ele fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Perceba que agora o profeta tem um conflito dentro dele. Ele fala que já pereceu a minha força, lembra-te de mim da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro dele. O que ele está lembrando neste momento? De um lado, uma aflição, uma angústia, uma situação. De outro lado, algo dentro dele lembra de algo. Acontece algo dentro do profeta. E começa então
esse conflito, esse turbilhão dentro do profeta. Mas a pergunta é, o que ele se lembra? E o versículo 21 diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são ao caso de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Começa a acontecer algo dentro dele, uma angústia, uma aflição, uma situação. Ali em Israel, em Jerusalém, havia fome, destruição, sem esperança. Mas de repente, algo dentro do profeta começa a se lembrar. E ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem levado esperança para a sua vida e para a sua casa, querido? O que tem levado alegria para a sua casa? O que tem levado a graça e a paz que excede todo o nosso entendimento? O profeta estava abatido, mas de repente, com uma forma inexplicável, eu falo que uma ação do Senhor na vida do profeta, um homem de Deus, e também acontece na vida do cristão, de uma forma inexplicável, aquele que está abatido, do pó o Senhor ergue. E dentro do coração dele começa a trazer à memória aquilo que dá esperança, e ele começa a lembrar, as misericórdias do Senhor, é o fato de não sermos consumados. Ele começa a lembrar, olha, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me firmado na rocha, o Senhor tem derramado da sua paz e da sua alegria, o Senhor tem cuidado do teu povo. É isso que o profeta está dizendo. Só de lembrar, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha para o plano da salvação, querido. O que Deus fez por mim e por você? Se Deus quisesse exterminar a humanidade, Ele estaria sendo justo, porque nós não somos merecedores, somos ingratos. A graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, não tem como comprar. Mas em Efésios vai dizer que Ele nos dá gratuitamente no amado. Quando nós olhamos para essa palavra misericórdia, quem é a misericórdia do Senhor? A palavra misericórdia quer dizer se compadecer da miséria alheia. E o Senhor, Ele olha para a raça humana, Ele olha para a humanidade, Ele olha a nossa miséria, Ele olha quão miserável nós somos. Como Paulo em Romanos capítulo 7 vai dizer, miserável homem que sou. Quem vai se compadecer desta miséria? Mas ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Esta misericórdia de Deus, ela foi revelada no amado, ela foi revelada em Cristo Jesus. É Cristo Jesus o fato de não sermos consumados, é a cruz do Senhor o fato de não sermos consumados, porque foi na cruz onde o Senhor Jesus pagou o preço de morte que estava contrário a nós. E nessa cruz, como diz lá em Colossenses capítulo 2, Ele rasgou a cédula de dívida e pregou no madeiro. Essa é a misericórdia. Essa é a misericórdia do Senhor. O motivo de não sermos consumados, é a cruz do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a cruz de Cristo. E isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Porque 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, começa a dizer assim, a minha graça te basta. Ou seja, este favor imerecido que vocês não merecem, Ele já basta, Ele já é suficiente. A minha graça te basta. Não precisamos de mais nada, querido, nada. Só a graça do Senhor é motivo suficiente da nossa alegria. Mas não há nada melhor
Que alegria desta esperança. A cruz, Jesus Cristo, é o fato, a causa de não sermos consumidos, porque esta cruz, porque Jesus Cristo não tem fim. Esta obra de redenção, ela não tem fim. Ela alcança todos que confessam Jesus como seu Senhor, e no teu coração crê que Ele ressuscitou dos mortos. Esta graça está disponível, porque ela foi liberada gratuitamente no amado. É esta a esperança. Ele fala, só de lembrar disso, só de lembrar desta obra, o meu coração já se alegra. Eu tenho esperança, versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Qual a esperança? A cruz de Cristo é o fato de estarmos de pé hoje, querido. Este é o motivo. Se hoje nós estamos de pé, é a glória do Senhor, é a cruz, é este amor incondicional que nos permitiu viver isso. Esta alegria, desta esperança, ela não tem fim. E sabe o que é mais ainda maravilhoso? Ela diz que essa esperança, ela se renova em nós a cada manhã. A cada manhã a cruz de Cristo faz um trabalho, um vigor na nossa vida que não tem explicação. Quantas vezes, querido, colocamos a cabeça no travesseiro e dizemos assim, eu não queria que esse dia começasse. Eu não queria, tem dia que parece que não tem fim, de tão ruim, de tão angustiante. Tem dia que só de levantar vem uma angústia no nosso coração. Como a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E olha que maravilhoso, as misericórdias do Senhor, a cruz do Calvário, essa obra que transforma a nossa vida e que nos dá esperança. E essa esperança é viva, porque ela é de Cristo, ela é do Senhor Jesus, e Jesus está vivo. E a palavra diz que ela se renova a cada manhã. Essa alegria, essa esperança, a cruz de Cristo, ela renova nossas forças, os nossos ânimos, o nosso vigor a cada manhã. Porque ela é um trabalho, ela não é algo que teve um início e teve um fim. Na nossa vida ainda não teve um fim, mas vai chegar um dia que esta obra se concluirá em nós. Por isso que a cada manhã ela nos renova de esperança e fé, porque Cristo está vivo, Ele vive. Como Jó disse, o meu Redentor vive. E eu posso crer no amanhã, porque a cada manhã, as misericórdias do Senhor, Cristo Jesus, se renova em nós. Por isso que a palavra vai dizer, conhecereis, é um processo diário. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É algo libertador, algo que renova a cada dia, a cada manhã. É algo que liberta, é algo que traz força, é algo que traz alegria, porque essa esperança, ela é viva. Versículo 23. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é fiel, querido. Por isso que podemos nos alegrar nesta esperança, porque ela se renova toda manhã, ela não tem fim, é uma fonte inesgotável. Corra para a cruz. Está abatido? Corre para a cruz. Está sem força? Corre para a cruz. Está sem esperança? Corre para a cruz, porque lá é uma esperança sem limites, ela não tem fim. Versículo 24. Olha como mudou a palavra do Senhor, do profeta agora.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meu querido, a esperança ela se renova, o vigor se renova, porque nós podemos esperar nele, porque ele é fiel e a sua palavra não falha. Ele não é homem para mentir, a sua palavra se cumpre, se está escrito, vai se cumprir. Não tenha medo, erga a cabeça, como Hebreus capítulo 12 vai dizer, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, como o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Há esperança, há alegria, e ele fala, a minha porção é o Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, essa é a nossa porção. E ele fala, esperarei nele. Nós temos um lugar de esperar, querido. O Salmos 42 eu gosto muito. Ele fala assim, esperei com paciência, melhor, Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Essa palavra esperei e paciência, ela tem o mesmo verbete, ela tem a mesma, o mesmo verbo. Ele fala assim, esperei esperando no Senhor. Não é esperar em qualquer lugar, querido, a sua vitória, a sua promessa se cumprir, a palavra de Deus se cumprir. Ele fala, ei, você vai esperar, mas você vai esperar em Deus. Você vai esperar em Cristo Jesus, ou dentro de Cristo. Este é o lugar de espera, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Este é o lugar de espera. Não é em qualquer lugar, é esperar em Deus, é esperar em Cristo. E ele está dizendo no versículo 24, nisso esperarei. Versículo 25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que a busca. Como que a situação mudou, querido? Como que a situação se transformou? Num lado ele fala, olha, eu perdi a força, eu perdi a esperança. Mas agora ele fala, eu esperarei no Senhor. E ele continua dizendo, bom é esperar no Senhor. Bom é o Senhor para os que o atêm, para os que se atêm a Ele, para a alma que a busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Meu querido, espera. Salmos 42 vai dizer assim, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera nele, porque eu o louvarei. O que a palavra está dizendo? Coloca para mim no Salmos 42, Alex, acha aí para nós o versículo. Salmos 42, porque está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Salmos 42. Porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a alegria da esperança. Ela transforma qualquer situação em caos, em paz de espírito, querido. A paz que excede todo o nosso entendimento. A esperança desta alegria transforma esta situação. A palavra do profeta mudou. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Fique de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez você está abatida, talvez você está abatido, talvez uma situação
tirou a sua paz. Talvez uma situação tirou a sua alegria. Mas eu quero te dizer que busque aquilo que te dá esperança. Como o profeta fez, ele estava abatido, sem força, sem esperança no Senhor. Mas algo começa a movimentar, algo começa a agitar sua vida. E ele fala só de lembrar que as misericórdias do Senhor é o fato de não sermos consumados. Só de lembrar, o coração dele já começa a ganhar ânimo, já começa a ganhar força, já começa a ter esperança. Então feche os seus olhos. Pai, neste momento, Senhor, levantamos a nossa voz ao Senhor. Levantamos um clamor a Ti, Deus. Sabemos que a nossa esperança está em Ti. Sabemos que a nossa vida está no Senhor. Nós não podemos nada, não somos nada, se do céu não nos for dado. Sabemos que nada acontece na nossa vida, se não for permissão do Senhor. A esperança que temos, ó Pai, é que o Senhor está no controle. A esperança que temos é que o Senhor age em favor do justo. A esperança que temos, ó Pai, que a cruz do Calvário é o fato de não sermos consumados. A cruz do Calvário é onde nós temos uma fonte inesgotável de paz, de alegria, onde nós encontramos cura, onde nós encontramos salvação, onde nós encontramos a redenção do Senhor, onde a nossa vida é lavada e remida, onde a nossa vida é transformada. É neste lugar que nós queremos estar, é neste lugar que nós queremos viver, um lugar onde é derramada a paz que excede todo entendimento, é o lugar onde ouvimos a Tua voz, é um lugar onde a palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o lugar onde nós ouvimos a Tua voz dizendo: não temas, não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Obrigado, Senhor. Proteja a nossa casa, Pai. Proteja a nossa família. Guarda o nosso coração, porque é neste coração que procede os desígnios da vida. Proteja, Senhor, cada familiar. Livra-nos, ó Pai, como diz João capítulo 17. Eu não rogo-vos para que os tire do mundo, mas para que nos livre do mal. Livra a nossa vida do mal, Senhor. E que a cada dia possamos desfrutar dos Teus milagres e das Tuas maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Eu te abençoo. Vá em paz para os seus lares, em nome de Jesus.